Olá, gente, bem-vindos ao canal Pensamento e Vida, mais particularmente ao capítulo 16 dessa obra. Vamos conhecer o resumo do roteiro proposto para o estudo do capítulo Vocação. O objetivo estabelecido: refletir na importância do bom aproveitamento das oportunidades concedidas para o desenvolvimento das potencialidades do espírito ao longo de sucessivas reencarnações. Questão número 1. Qual a origem e finalidade das vocações? Resposta: as vocações refletem o conhecimento adquirido e as habilidades desenvolvidas pelo espírito ao longo de várias existências. Sendo o Criador aquele que nos permitiu vivenciá-las, é justo e necessário que lhes sejamos úteis, colocando-nos à disposição de sua soberana vontade. Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, aqui o Espírito é Deus, é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, ou de Deus, para o proveito comum. Em O Livro dos Espíritos, nós temos que visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Daí a importância de compreendermos nosso papel de co-criadores, para que essa ajuda recíproca se faça concreta, porque só assim estaremos realmente dignificando o título de filhos de Deus. Fomos criados para compartilhar, para aprender sim, para evoluir. Mas ninguém evolui sem compartilhar, não é, gente? Questão número 2. Além de fonte de sustento material, para que servem as profissões? Resposta: elas representam um abençoado ensejo de serviço, ora na transmissão de valioso ensinamento, ora na recepção de indispensável aprendizado. Uma titulação improdutiva equivale à candeia abastecida, porém defeituosa, estrategicamente posicionada em ambiente necessitado de iluminação. Ao asseverar que mais se é pedido àquele que mais tem, Jesus não pretende atemorizar invigilantes e indecisos, mas convidá-los a valorizar os recursos de que dispõem para serem úteis conforme as circunstâncias. Foi selecionado aqui um trecho do Evangelho de Marcos, em que uma pessoa de tantas que circulavam ouvindo a sabedoria de Jesus se assombravam, se assustavam com toda aquela sabedoria. E uma delas se manifestou nesses termos: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Como pode, em outras palavras, um carpinteiro, uma pessoa com um trabalho simples, humilde, ter tanta sabedoria assim? E mais do que isso, Jesus fazia um trabalho de carpinteiro de excelência, para mostrar-nos que não é exatamente a atividade que dignifica o homem, mas como ele a exerce. Como podemos ter um exemplo melhor de transmissão de ensinamento e recepção de indispensável aprendizado se temos o próprio Cristo trabalhando como carpinteiro? Questão 3. As atividades que hoje exercemos no mundo são as mesmas com as quais nos ocupávamos em outras vidas? Resposta: é bem provável que sim, afinal já tivemos muitas vidas. Não podemos, todavia, desconsiderar os pressupostos e efeitos da lei do progresso, que, preservando-lhe a identidade, podem, no presente, trazer a determinada ocupação dificuldades antes inexistentes ou de menor gravidade. Paulo de Tarso, primeira carta a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti. E depois o Evangelho segundo o Espiritismo. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Daí
a relevância das reencarnações. A cada reencarnação, subimos um degrau. É bem verdade que, vez por outra, permanecemos praticamente no mesmo. Mas o importante é que o progresso vai acontecendo. E não devemos desprezar o dom ou a vocação que temos, porque é nesse caminho que mais facilmente poderemos avançar. O que não nos impedirá jamais de termos outros dons, que por enquanto estão ocultos, mas que necessitam germinar para que possam também ser desenvolvidos, que vão nos levar, todos eles em conjunto, à plenitude. Questão 4. Se tudo o que temos são concessões de Deus, e sendo Ele profundo conhecedor de nossas limitações e necessidades, como pode o mau aproveitamento das existências ser algo tão comum? Resposta. Por detrás dos esforços feitos pela adoção do bem como regra de conduta, participações em episódios menos felizes de outrora continuam a afetar convicções e atitudes no presente. A libertação definitiva é possível, mas só acontece por força de mérito alcançado. Compreendendo essa realidade é que a misericórdia divina se faz particularmente atuante na vida dos homens, permitindo-lhes sucessivas oportunidades de recomeço e avanço. Paulo de Tarso, carta aos Romanos. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Depois em o céu e o inferno. O livramento se dá consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Não vamos nos livrar de nossas más tendências do passado de uma hora para outra. Não acontece assim. Porém, o esforço sincero e continuado, ele sim vai nos proporcionar o progresso de que precisamos e que estamos buscando, contanto que seja uma busca consciente e voltada não para se eliminar o homem velho, mas para que ele seja substituído naturalmente pelo homem novo que irá surgir. Questão 5. Por que algumas reencarnações são tão dolorosas? Ninguém foge à lei de causa e efeito. Para que se arrependa, é preciso que o homem reconheça o erro cometido, experienciando as aflições que, seja por negligência ou livre intenção, tenha causado ao outrem. Aqui, uma vez mais, manifesta-se a justiça divina, retribuindo ao infrator da lei, cedo ou tarde, e em exata medida, aquilo que um dia ofereceu. Nós temos aqui Jesus em o Evangelho de Mateus. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. E em o céu e inferno. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Ora, isso é justo, mas acima de tudo, neste caso é necessário. Se nós insistirmos nos erros e não houver uma demonstração, se não houver, como se diz, um puxão de orelha mais incisivo, talvez não despertemos para a realidade, talvez não caiamos em nós mesmos. Daí porque a importância do arrependimento. Ninguém começa a reparar seus erros se não tivesse arrependido deles. É como se fôssemos enxugar gelo, repetindo cada vez mais as más condutas, porque não reconhecemos que elas são más. Daí a valorização de Jesus, chamando a atenção porque a lei ela é inexorável, não tem como modificá-lo, porque a lei é de Deus. Questão 6. Se Deus é bom, por que permite provações das mais penosas atingir indivíduos notoriamente compromissados com seus deveres, dos quais a sua infinita misericórdia aparenta ter se afastado? Resposta. A medida da criatura não é a do Criador. Por mais dificultosa, toda volta ao corpo de carne é experiência educativa finita e de irrisória duração, diante da eternidade do Espírito. Parafraseando o Cristo, tenhamos em mente que a reencarnação foi feita para o homem, e não o contrário. Quando a dor e a angústia nos visitarem, convém também observarmos as facilidades especialmente concedidas para superarmos os momentos mais tenebrosos.
Elas evidenciam a onisciência e onipresença de um Pai justo e misericordioso, que não nega a seus filhos os meios e as condições imprescindíveis a que, no devido tempo, possam juntar-se a Ele na felicidade para a qual foram criados. Paulo de Tarso, carta aos Filipenses. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Na sequência, em o Evangelho, o Livro dos Espíritos. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Vejamos que Paulo de Tarso tinha uma percepção da lei diferente daquela que o Cristo acabou lhe trazendo e que ele acabou compreendendo ao longo do tempo. Foi necessário bastante tempo para ele compreender realmente isso. Mas o importante é que compreendeu. Daí ele vem dizer, o que para mim antes era lucro, passei a considerar como perda, porque eu estava buscando algo que não é realmente aquilo que eu deveria buscar. Finalmente aqui em O Livro dos Espíritos, mais uma vez, um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Dizem-nos aqui os Espíritos que da brevidade da reencarnação perante a eternidade do Espírito. Não é que seja um mal necessário, é algo necessário reencarnarmos. Como foi dito agora há pouco e foi observado, a carne é necessária, não apenas para sofrermos, não se trata disso, mas são experiências que nos permitem também participar da criação. E essa mudança de percepção que teve Paulo, a qual nós somos convidados diariamente a fazer também. Depois nós temos João Batista, em Evangelho de João. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Tudo que recebemos é a concessão de Deus. E tudo tem um fim último, um propósito divino. Não fosse assim, não teria vindo de Deus. Somos nós que, vez por outra, nos equivocamos e usamos nossas habilidades inatas, nossos talentos, nossas potencialidades para aqueles fins que depois acabamos nos arrependendo. Mas, mais uma vez aqui, gente, é importante entendermos que tudo tem seu tempo, mas cabe-nos também a nossa parte de queremos melhorar, de queremos mudar, compreendendo a razão de ser de nossas vidas. Conclusão. Aos olhos do desavisado, a lei divina soa cruel e vingativa. No entanto, basta-lhe apurar a visão para, em instante mais ou menos demorado, reconhecer-lhe o propósito eminentemente educativo. Vou deixar com vocês a leitura complementar de título O Anjo Silencioso, de Eurípides Barçanufo, para encerrarmos, então, o estudo do capítulo 16, Vocação. Boas reflexões, bom proveito, fiquem com Deus.